Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, você que está conosco neste momento, seja muito bem-vindo aqui. Você que tem paixão pela palavra, que ama a palavra do Senhor, que gosta de estudar, tudo que está aqui é a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, quanto mais nós estudamos na palavra do Senhor e a palavra do Senhor, menos chance e oportunidade de nós errarmos o caminho. O caminho ele é projetado na nossa vida mediante a nossa busca. O caminho ele não está revelado, ele se revela mediante a nossa caminhada. Quando o Senhor Jesus diz, vinde após mim, ele não estabeleceu um caminho definido. Dia após dia nós vamos buscando o Senhor e esse caminho ele vai se abrindo para nós. É o Senhor mostrando, volta, você está muito fora e nós caminhamos então em direção à eternidade. Meus queridos, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós ministramos na última vez. Nós falamos sobre culto detestável a Deus. Mas hoje nós vamos trazer aqui para os amados irmãos as reprovações daqueles que tiveram boas intenções na presença do Senhor. Então, nós podemos concluir algo, que a nossa boa intenção, ela é uma reprovação diante de Deus. Mas pastor, como assim? Quer dizer que tudo aquilo que eu faço o Senhor reprova? Não. Eu estou dizendo que aquilo que nós elaboramos, aquilo que nós queremos ou da forma como nós queremos realizar para Deus é reprovação. O Senhor Deus, ele tem padrões. Ele tem padrão. Quando Noé constrói a arca, e meus irmãos, era algo gigantesco. O Senhor Deus definiu com precisão o tamanho da arca, os pavimentos, foi algo maravilhoso. A madeira a ser utilizada, se Noé pega uma madeira diferente daquilo que Deus tinha estabelecido, poderia não resistir, ou então poderia ser muito pesado e colocar todo o projeto abaixo. Era necessário Noé construir exatamente aquilo que Deus tinha determinado. E algo poderoso, meus irmãos, que nós precisamos, eu acho lindo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e isso nos coloca a nossa vida hoje diante do Senhor, na questão da dependência de Deus. Meus irmãos, pensem em algo. Aquela arca gigante, aquele navio gigante, aquele barco gigante, proporções gigantescas, ele não tinha leme. Pode uma coisa dessas? Já imaginou isso, meu querido irmão? O Senhor Deus manda construir, mas não deixa colocar leme. Irmãos, nós queremos, na verdade, isso é algo que está dentro de mim, dentro de você. Como é difícil nós entregarmos o controle da nossa vida ao nosso Deus. Como é difícil nós fazermos isso. Nós queremos, na verdade, controlar as coisas. Eu quero controlar aquilo que eu quero comprar, eu quero controlar aquilo que a mensagem que eu quero levar até mesmo para a igreja, sou um pregador, e nós ficamos nessa luta, porque nós queremos controlar as coisas. Muitas vezes aquele que está louvando ao Senhor, ele vem e quer colocar o seu louvor, aquele louvor ele gosta, mas não é isso. Deus se agrada, Deus quer, porque a palavra do Senhor diz em Romanos 12, porque a vontade dele, do Senhor, é boa, perfeita e agradável. É do Senhor, boa, perfeita e agradável. Essa vontade é do Senhor, não é minha, não é tua, não é do pastor, é do Senhor. Então, meus irmãos, vejam só que maravilha. Noé constrói a arca sem leme, dependência total. Senhor, estou aqui agora, é dependência total.
Noé precisava construir conforme a vontade do Senhor. Quando o Senhor chama Moisés para construir o tabernáculo no deserto, e meus irmãos, quando você tiver oportunidade, estude sobre o tabernáculo, ore bastante ao Senhor, mas estude sobre o tabernáculo, meu querido, você vai ficar impressionado com o tabernáculo. Você vai ficar impressionado com os detalhes, tudo fala de Jesus. Eu vou citar só um exemplo, queridos. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, caminho, verdade e a vida é o nome das 3 portas do tabernáculo. Que maravilha! Aquelas portas tinham nome. Aquela porta do átrio exterior, aonde todos podiam ter acesso e entravam para entregar o cordeiro para ser sacrificado, o nome era o caminho. Depois tinha o santo lugar onde os sacerdotes entravam, ministravam. Aquele lá recebia o nome de aquela porta verdade. E havia a última porta, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, tinha o nome de vida. Então, caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida, o nome das 3 portas do tabernáculo. O Senhor Deus chama Moisés para construir esse tabernáculo. E, irmãos, é impressionante o que o Senhor vai falar em toda orientação, em toda instrução, inclusive isso está no livro de Hebreus também. O Senhor diz para Moisés: cuide, faça de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. A orientação do Senhor para Moisés: Moisés, tenha atenção aos detalhes. Você não pode mexer no projeto. O projeto é este. E o Senhor alertando para Moisés: cuide para fazer de acordo com o modelo. Meus irmãos, isso é muito poderoso. O culto a Deus, ele tem modelo. O culto a Deus tem modelo. Ali era necessário obedecer rigorosamente todas as instruções. Meus irmãos, quando acontece então a consagração do tabernáculo, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele desce. Aquele lugar ele se enche, meus irmãos, como que uma nuvem desceu naquele lugar, o poder, a glória do Senhor descendo. Depois, mais tarde, nós vamos encontrar Salomão fazendo o templo. De acordo com as orientações, Davi já tinha preparado, seu pai já tinha preparado tudo, na verdade, para a construção. Só o Senhor não deixou que ele construísse, porque ele era um homem de sangue, muitas coisas o Senhor dera a vitória através de Davi, era um homem de guerra, de batalha. Mas ele deixou tudo pronto, projeto inclusive, e Salomão constrói. E da mesma forma, meus irmãos, era necessário obedecer. E algo me chama a atenção nessa construção, que esta construção não tinha barulho de martelos, nada, era uma obra de encaixes. Sabe, queridos, nós precisamos realizar as coisas do Senhor, pegando as coisas de Deus que já estão prontas, e nós precisamos encaixar na nossa vida. Não é eu querer encaixar a minha vida nas coisas de Deus, não é assim. Ou seja, eu querer mexer nas coisas de Deus, não é desta forma. Eu quero mexer nas coisas de Deus, alterar, eu quero encaixar a minha vida ali, mas alterando, não é desta forma. Nós precisamos mudar tudo que está em nós, para então, sim, encaixar a nossa vida nas coisas de Deus, porque o modelo de Deus está pronto. O modelo de Deus. Eu não posso adulterar o que é do Senhor, eu não posso mexer nas coisas do Senhor. Eu preciso mexer na minha vida, eu preciso alterar a minha vida. Para então, sim, ser algo de encaixe, mas eu preciso alterar o que está em mim. Amém? E vejam só, meus irmãos, tudo isso é tão poderoso, que nós vamos falar aqui então
que as nossas boas intenções são reprovações diante do Senhor. Alguém pode pensar, mas eu quero agradar o Senhor. Meu querido irmão, a palavra do Senhor diz coisas interessantes. A palavra do Senhor, quando ela vai falar, por exemplo, eu creio que eu tenho aqui. Vejam só, meus irmãos. Eu vou ler para os irmãos sobre a vontade de Deus. Nós ministramos isso outro dia. Em 1 João 5,14 nos diz assim. Vejam só, queridos. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Há uma necessidade, meus irmãos, de nós termos diante do Senhor a comunhão com Deus e pedirmos as coisas ao nosso Deus. Por exemplo, meu querido irmão, você que louva ao Senhor, que adora o Senhor te deu esse dom, essa dádiva, esse talento de você poder adorar o Senhor com violão, com outro instrumento, ou mesmo cantar. Mas você já está perguntando para Deus se o Senhor se agrada, porque se o culto é para Deus, nós precisamos pedir, Senhor, o culto te agrada, este louvor, ó Pai, te agrada. Pai, eu vou ministrar hoje à noite esta mensagem, mas Pai, é a tua mensagem mesmo. Pai, no meu coração está isso, mas Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que tu queres? Qual é o teu propósito? Colocar tudo na presença do Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade do Senhor precisa prevalecer. Mas existe outra coisa também, meus irmãos, que nós precisamos entender sobre o nosso amigo Espírito Santo. Em Romanos 8, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo, ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vejam só, isso está em Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, tudo na nossa vida nós precisamos submeter à vontade de Deus. Aquilo que eu estou produzindo, o Senhor não aceita. E eu quero começar, meus irmãos, na última transmissão, o último assunto que nós tratamos sobre culto detestável, nós começamos a entrar no assunto. Mas vejam só, nós vamos agora, queridos, para Gênesis 4, vamos falar aqui novamente um pouco sobre Caim e Abel. Porque é muito importante. Porque é muito importante, queridos, nós entendermos algumas coisas aqui. Então, Gênesis 4, nos diz assim, 4, 3 a 8. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Irmãos, precisamos entender aqui uma diferença entre as duas ofertas. Fazendo uma análise racional, irmãos, eu tenho um pouco de conhecimento da área rural. Eu posso dizer para os irmãos, eu posso afirmar para os irmãos, que se eu olhar racionalmente para Caim e Abel, o trabalho dos dois, eu digo, com base naquilo que eu conheço de trabalho rural, que Abel trabalhou muito mais do que Caim, corrigindo aqui, meus irmãos, Caim trabalhou muito mais do que Abel para entregar a oferta a Deus. Caim era lavrador da terra. Um lavrador da terra, irmãos, é necessário ele virar a terra, cuidar da erva daninha. É muito trabalho para você conseguir pegar aquele fruto. Abel era pastor de ovelhas, então ele pegava as ovelhas, levava para um pasto, levava para o campo, cuidava ali das ovelhas, até mesmo contra lobos e tantos animais. Mas, falando em trabalho braçal, Caim trabalhou muito mais. Caim leva daquilo que ele produziu a Deus, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor atentou para a oferta de Abel. Por quê? Abel, meus irmãos, ele vai levar uma oferta a Deus, porque quando seus pais pecaram, a palavra do Senhor diz que Adão e Eva, vendo que estavam nus, fizeram vestes de folhas de figueira.
as suas intenções também, as intenções de Adão e Eva de fazer vestes de figueira foram reprovados. Eles tiveram uma boa intenção? Sim. Mas foi uma reprovação diante de Deus. O ato deles foi reprovado e a palavra do Senhor diz que o Senhor fez vestes de pele de animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Vejam só, meus irmãos, Adão e Eva foram reprovados na presença do Senhor porque produziram suas vestes. Tudo aquilo, meus irmãos, que nós produzimos é reprovação diante do Senhor. Aquilo que eu estou fazendo, ou o que eu acho que eu devo fazer, é reprovação. Quando eu quero oferecer a Deus o meu culto é reprovação. Eu preciso entender, meus amados irmãos, que o Senhor ele trabalha com padrões. Então, meus irmãos, qual é a maior oferta que você pode dar a Deus? Chama-se coração. A oferta primeira, como diz o pastor Reginaldo. Oferta primeira, a oferta do coração, a entrega da tua vida a Deus. Meus irmãos, quando você entrega a tua vida a Deus, você tem comunhão com o Senhor, você vai entender o que o Senhor ele quer. E como é importante, irmãos, nós entendermos o que o Senhor ele quer para cada culto. Como é importante. Vá para a casa de Deus, meu querido, com a intenção de estar atento àquilo que Deus quer. O que Deus quer. Mas é a oferta primeira, é a oferta do teu coração a Deus. O teu coração entregue na presença do Senhor. Então Caim e Abel levaram uma oferta. E vejam só, meus irmãos, que a palavra do Senhor fala aqui, versículo 5. Mas o Senhor não aceitou Caim e sua oferta. Irmãos, isso aqui precisa chamar a nossa atenção. A palavra do Senhor diz que o Senhor não apenas rejeita a oferta de Caim, mas também rejeita o próprio Caim. Deus não aceitou Caim e sua oferta. Irmãos, isso aqui ao mesmo tempo que é importante, é grave. Por quê? Porque se o Senhor rejeita a minha oferta, Ele também está me rejeitando. O Senhor me rejeita. Quando então Abel vai oferecer o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor aceita a oferta de Abel. O Senhor elabora vestes para Adão e Eva num sacrifício animal. E a palavra do Senhor diz que Abel oferece das primícias do rebanho, da gordura do rebanho, e oferece ao Senhor, e o Senhor aceita. Abel estava atento ao que o Senhor fez lá atrás com seus pais. Ele estava atento. Irmãos, me permitam aqui abrir um parênteses. Irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que os nossos antepassados fizeram para agradar ao Senhor, e o Senhor os atendeu. Nós estamos num tempo moderno, onde existem muitas invenções na igreja. Muitas invenções no meio do povo de Deus, porque todo mundo está fazendo assim. Olha, lá estão fazendo desta forma, vamos fazer aqui também. Meus irmãos, estejam atentos àquilo que Deus aceitou no passado. Aquilo que Deus aceitou no passado deve ser o nosso parâmetro. Aquilo que Deus aceitou na igreja primitiva. Irmãos, eu não posso olhar para uma igreja que está vivendo vamos supor, um avivamento local. Isso precisa estar de acordo com o livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Ou nós chamamos de livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu preciso estar atento ao que aconteceu ali. E o Senhor se agradou, o Espírito Santo estava ali operando. Eu não posso inventar as coisas a meu bel prazer. Então vejam só, meus amados irmãos, o Senhor atendeu, aceitou a oferta de Abel, porque Abel ele olha para aquilo que Adão e Eva, o Senhor instruiu Adão e Eva lá atrás. Abel lembra, o Senhor rejeitou a oferta dos meus pais quando fizeram folhas de figueira, mas o próprio Deus sacrificou. O próprio Senhor sacrificou, o próprio Deus fez vestimentas, diz a palavra. O Deus fez, o Senhor fez. Meus amados irmãos, nós precisamos realmente olhar para
os nossos antepassados aquilo que agradava ao Senhor e nós precisamos fazer aquilo que eles fizeram. O Evangelho ficou moderno. Meus irmãos, o Evangelho de Deus, ele não fica moderno. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É o mesmo Evangelho. O Evangelho pregado pelo Senhor Jesus é o mesmo hoje, não pode mudar, é imutável. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, por exemplo, me permitam ler aqui, queridos. Vejam só, isso está registrado em Apocalipse 22, quase no final da Bíblia. Versículo 18, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. É importante. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Irmãos, então eu não posso inventar nada. Queridos, eu não posso fazer absolutamente nada fora da palavra do Senhor. Tudo de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes, meus amados irmãos, nós olhamos coisas tão estranhas no culto. Talvez você já tenha visto ou participado pessoalmente. Existem coisas estranhas que acontecem num culto. E você precisa se perguntar, mas é de Deus mesmo? Essa palavra que foi entregue é de Deus mesmo? Me permita aqui, irmãos, abrindo um outro parênteses. Eu comentei há poucos dias com alguns irmãos e nós precisamos entender. Salvo engano, foi com os jovens no sábado. Quando o Senhor Jesus ele foi tentado, ali em Mateus 4, ele usa a Bíblia na intenção de levar o Senhor Jesus para o caminho diferente do que é estabelecido por Deus. Ele usa a Bíblia, ou seja, ele estava pregando a Bíblia para Jesus. O adversário prega a Bíblia, o diabo prega a Bíblia, o diabo sobe no altar, o diabo entrega profecia, revelação, e o diabo fala em línguas. Presta atenção nisso. O diabo fala em línguas também. Eu presenciei pessoalmente, posso atestar para os irmãos o que acontece um pouco do mundo espiritual. Então não é porque está subindo no altar que tudo é de Deus. Nós precisamos discernir. A palavra nos orienta em 1 João que nós precisamos discernir todas as coisas. Nós temos por obrigação discernir. E nós temos dentro de 1 Coríntios 12, dois dons muito importantes que normalmente nós não vemos as pessoas pedindo a Deus. As pessoas pedem que querem ter dom de línguas, que é importante, querem ter dom de profecia, que é importante, querem ter dom de de conhecimento ou de ciência, é importante, dom de cura, mas dificilmente nós vemos alguém dizendo: Senhor, me dá sabedoria e me dê discernimento de espírito. Esses são os dois dons, meus irmãos, mais importantes da palavra de Deus. Discernimento, sabedoria primeiramente, porque a palavra do Senhor diz: quem quer sabedoria peça a Deus, e discernimento de espírito, porque nós precisamos entender da onde que estão vindo essas informações. Amém? Fechando parênteses aqui. Então, meus irmãos, o Senhor rejeita Caim e sua oferta. Deus rejeitou Caim e sua oferta, não rejeitou apenas a oferta, mas rejeitou o próprio Caim. Que nós possamos, queridos, nos colocar na presença do Senhor, para que as nossas boas intenções estejam alinhadas com a vontade do Senhor. E é interessante, meus amados irmãos, estou tentando lembrar a frase, salvo engano foi uma frase do Billy Graham, que falava exatamente nisso. Eu não me lembro das palavras exatas, meus amados irmãos, mas é mais ou menos assim, que Billy Graham diz que como ele quer que hoje as nossas vontades estejam alinhadas, mais ou menos assim, ele falando da vontade dele com a vontade do Senhor. Mas ele também diz: se não estiver, que prevaleça a tua. Olha que poderoso. Se não estiver alinhado, que prevaleça a vontade do Senhor, não a minha. A minha vontade não pode prevalecer, deve prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero mostrar algo agora.
Então nós já vimos aqui, então, Caim e Abel oferecem, o Senhor rejeita Caim e sua oferta. Deus rejeitou, aceitou a oferta de Abel. Amém? Agora, queridos, vamos para um outro evento que aconteceu na Bíblia, bastante conhecido, ou a maioria dos irmãos conhece, está em Levítico 10, a partir do primeiro versículo, falando a respeito de Abiú e Nadab, filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles ministravam no tabernáculo. Irmãos, eles eram sacerdotes, líderes, e não quer dizer que foram aprovados. Isso é muito importante. Vamos pegar aqui um paralelo, irmão. Vamos supor que Caim e Abel eram como se fossem os membros de uma igreja. Mas agora nós vamos falar aqui sobre líderes. Eles eram líderes, eles tinham uma responsabilidade muito grande no tabernáculo. Então a palavra do Senhor diz em Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Sabe, queridos, eu me pergunto, que fogo profano era este? Que fogo estranho era este? Mas se nós olharmos um pouco depois, o Senhor ele vai dizer, veja o que o Senhor vai dizer para Arão, nos dá uma pista. No versículo 8 diz assim: depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Senão vocês morrerão. Isso aqui nos dá uma ideia, meus amados irmãos, do que estava acontecendo naquele momento com Abiú e Nadab. Nos dá uma ideia, nos dá uma pista. Então a palavra do Senhor continua dizendo: é um decreto perpétuo para as suas gerações. Vejam, meus irmãos, que isso chega aos nossos dias. Decreto perpétuo é para sempre, ou seja, isso chega aos nossos dias. Nós não estamos fora dessa orientação de Deus aqui. O Senhor diz que é uma orientação perpétua, é um decreto perpétuo de Deus. Então chega aos nossos dias. No versículo 10, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. O Senhor dizendo, precisa haver separação. Eles estavam misturando as coisas. E chegaram e ofereceram. A palavra do Senhor diz que eles trouxeram fogo profano. Profano, aquilo que não era santo perante o Senhor. Saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Irmãos, o próprio Deus matou. O próprio Deus matou. A palavra do Senhor diz que saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Eles morreram perante o Senhor. Saiu fogo da presença do Senhor. Meus irmãos, a santidade de Deus. Certa vez Moisés pediu para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua face. E o Senhor diz: Moisés, não pode, é impossível. É impossível um homem natural, carnal, ver a minha face. Porque a santidade de Deus mata. A santidade de Deus é que matou Abiú e Nadab. A santidade de Deus. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Meus irmãos, precisamos entender algo. Vejam só. Abiú e Nadab tiveram uma boa intenção? Sim. Era o ofício deles ministrar no tabernáculo, levar fogo. Era o ofício deles. Mas eles levaram de maneira irreverente. Levaram de qualquer maneira. E a palavra do Senhor nos dá uma ideia que eles beberam bebida forte, fermentada. E acharam que na casa do Senhor podia fazer da mesma maneira como estavam fazendo em casa. Reprovação.
Então as boas intenções de Abiú e Nadab foram reprovadas na presença do Senhor. A vontade deles foi reprovada. Irmãos, Deus trabalha com padrões. Precisamos entender isso. O Senhor, Deus, trabalha com padrões. Nós não podemos inventar. Eu e você, nós não podemos inventar. Nós precisamos nos submeter à vontade boa, perfeita e agradável de Deus e fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade nem a tua, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos para mais um episódio. Mais um episódio. Vamos falar a respeito de Uzá. Segundo Samuel, vamos falar a respeito de Uzá. O que aconteceu na vida deste homem? Segundo Samuel 6. Segundo Samuel, versículo 6. Irmãos, apenas para que os irmãos possam entender. Durante 20 anos, aproximadamente, a arca do Senhor, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Em torno de 20 anos. Ficou ali a arca do Senhor. Chega um certo dia que Davi, ele resolve trazer esta arca para Jerusalém. A palavra do Senhor diz que eles constroem um carro novo com bois para levar a arca do Senhor em cima deste carro de bois. Uma boa intenção. Veja só, meus irmãos, uma boa intenção de todos ali. Mas algo nós precisamos entender. A arca de Deus não se leva em carro de boi. A arca de Deus se leva no ombro. A arca de Deus se leva no ombro. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas querem dar um jeitinho para facilitar as coisas e levar as coisas de Deus num meio mais fácil. Mas o Senhor Deus tem padrões. As boas intenções daqueles homens ali foram reprovadas diante do Senhor. Davi, meus amados irmãos, era rei, ele consentiu que fizessem daquela forma, mas eu fico perguntando algo. O que aqueles líderes estavam fazendo? Que não orientaram à luz da palavra, porque tinha orientações na palavra. Por que não orientaram Davi? E a palavra não nos mostra que Davi foi orientado, mas por que não orientaram o rei? Por que não levaram para Davi? Davi, não pode ser feito desta forma. A arca do Senhor precisa ser transportada nos ombros de levitas. Haviam regras de transporte da arca. Fizeram de qualquer maneira, por mais que tinham boas intenções. Mas queriam dar um jeitinho, mesmo não existe jeitinho para Deus, não existe facilidades. Precisamos fazer as coisas de acordo com o Senhor quer, não como eu quero. E a palavra do Senhor diz que então fizeram esse carro de bois, colocaram a arca em cima, mas algo aconteceu. Segundo Samuel 6, versículo 6. E um detalhe, meus irmãos, o personagem aqui, o nome dele é Uzá. Não se chega a uma certa conclusão. Entende-se que ele fazia parte da família de Abinadab, onde a arca ficou durante 20 anos. Mas não se chega a um consenso se ele era filho ou neto. Mas o fato é que ele, durante 20 anos, ele tinha acesso à arca. Meus irmãos, 20 anos. Não dá tempo para verificar as leis de Deus sobre a arca? Meu querido irmão, será que o tempo que você está na igreja não deu tempo para você verificar como as coisas de Deus devem ser feitas? Mas muitas vezes nós procrastinamos, nós empurramos com a barriga, me perdoem pelo termo aqui. E nós cometemos lá na frente falhas, e foi o que aconteceu. Então vejam só, irmãos, segundo Samuel 6, versículo 6 nos diz: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência.
o Senhor Deus classifica usar aqui como um ato de irreverência. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por um ato de irreverência. Por quê, meus irmãos? Ele coloca a mão na arca do Senhor. Ele colocou a mão na arca. Irmãos, com muito temor e tremor que eu digo algo para você aqui. Não coloque a mão nas coisas do Senhor. Administre sim as coisas do Senhor de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas eu digo para você, meu querido irmão, com temor e tremor no coração, não coloque a mão na arca do Senhor. Não coloque a mão na arca do Senhor. Muito cuidado com as coisas que você leva, muitas vezes levando de qualquer maneira, levando nas facilidades, inventando. Cuidado, não coloque a mão na arca do Senhor. Uzá colocou a mão, e a palavra de Deus nos classifica que foi um ato de irreverência diante do Senhor. E a palavra do Senhor mesmo diz, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca. O Senhor não aceita que eu e você venhamos tocar na arca do Senhor. Não encoste, não toque naquilo que não te pertence. A obra é de Deus, não é minha, não é tua. A igreja não é sua. A igreja não é minha, ela é do Senhor. Não encoste nem nas ovelhas do Senhor, porque elas não são tuas. Elas pertencem ao Senhor. A boa intenção de Uzá o levou à morte. Uma boa intenção. As boas intenções nossas, meus irmãos, nos levam à morte. São reprovações na presença do Senhor. Precisamos entender isso. São reprovações. O Senhor não aceita. Nós precisamos fazer as coisas de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o modelo, como ele disse para Moisés. Moisés, cuidado, faça de acordo com o modelo que te foi mostrado. Nós não podemos mexer, meus amados irmãos, naquilo que é de Deus. Queridos, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor, e verifique se tudo aquilo que você está fazendo está alinhado de acordo com a vontade do Senhor. Não invente nada, não faça nada fora da palavra. Assim como nós lemos no livro de Apocalipse, tudo aquilo que nós acrescentamos ou tiramos, haverá consequências, haverá juízo da parte do Senhor. Como será triste, meus amados irmãos, nós verificarmos que nós, mesmo tendo uma vida reta, aqui no meio da sociedade, por exemplo, mas sermos reprovados diante do Senhor, porque nós encostamos na arca. E só naquele dia nós descobrirmos isso. Quando todos estarão perante o Senhor. E a palavra do Senhor diz que aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, precisamos, eu e você, olhar para a nossa vida e verificarmos se tudo está de acordo com a palavra do Senhor. Boas intenções. As boas intenções do homem são reprovações. E vejam só, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos aqui a respeito de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. E o Senhor diz algo. Saul, ele era o homem mais alto ali de Israel. Ele foi levantado por Deus de acordo com as características que o povo queria, ou seja, Deus sonda o coração do povo e dá a eles um rei de acordo com o coração do povo. Então Saul, ele é uma tipologia do coração do homem. E nós vamos verificar, meus amados irmãos, que Saul, ele não obedecia à orientação do profeta Samuel. E algo vai acontecer, está em 1 Samuel 15, versículo 19, o Senhor Deus tinha dado uma orientação para que ele eliminasse
todos os amalequitas, um povo que tinha se levantado contra o povo do Senhor. Que ele eliminasse tudo, que não deixasse nada. Mas vamos verificar aqui o que acontece. Versículo 19, 1 Samuel 15, 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? O profeta falando aqui com Saul. Olha, por que você não fez de acordo com a instrução de Deus? E aqui, vejam só, meus amados irmãos, o orgulho na vida de Saul, o que ele vai dizer. Versículo 20. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gago, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. A orientação do Senhor foi: não traga nada, não mexa em nada, destrua tudo. Esta foi a orientação de Deus. Saul muda esta orientação e faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. E ele começa aqui a argumentar agora com o profeta. Mas eu trouxe, eu fiz. Versículo 21. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Saul atendeu a orientação do povo e os soldados pegaram do melhor dos despojos, ali do gado, do rebanho, para sacrificarem ao Senhor. Mas não foi esta a orientação do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós temos boas intenções de fazer as nossas coisas de fato para Deus. Eu creio que muitos irmãos têm esta intenção com sinceridade no coração de fazer as coisas para Deus efetivamente, com alegria no coração de oferecer a Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, por mais que nós tenhamos boas intenções, se nós não obedecermos a Deus, se nós não seguirmos a palavra do Senhor, se nós não colocarmos em prática a vontade do Senhor, isso é reprovação. E foi o que aconteceu aqui. Saul foi reprovado diante do Senhor. E olha só, meus amados irmãos, o que o profeta Samuel vai responder. 22, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. Lembra disso, meu irmão? A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. Aprenda a obedecer. Mas muitos querem sacrificar. E o sacrifício é rejeição. Aprenda a obedecer. E a submissão é melhor que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Um triste fim na vida de um rei, que a palavra do Senhor diz que em certo momento ele profetizou, ou seja, o Espírito estava nele em certo momento, mas foi rejeitado, porque não obedeceu a Deus como havia a instrução, não colocou a instrução de Deus em prática. As boas intenções nossas são reprovações. Saul teve uma boa intenção, sim, trouxe vivo o rei, trouxe a gordura ali de carneiros do gado para sacrificar ao Senhor, para oferecer ao Senhor, na desculpa de dar ao Senhor. Mas houve rejeição, o Senhor rejeita. Meus queridos irmãos, nós precisamos cuidar muito nesta hora para verificarmos o que estamos fazendo. Muitas vezes as nossas coisas na igreja, o nosso louvor, a nossa palavra é rejeitado porque está fora da direção de Deus. Que você possa oferecer a Deus o que Ele quer, não o que você quer. Amém? O que Ele quer. Aquilo que é a orientação do Senhor deve ser colocado em prática. Irmãos, caminhando aqui para o encerramento.
Vejam só o que a palavra do Senhor nos traz em Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos perguntar aqui, irmãos, sobre esse texto. Será que essas pessoas aqui não tinham uma boa intenção? Sim, de fato. A palavra do Senhor diz: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios. E nós precisamos perguntar por que essa rejeição. E o próprio Senhor diz: nunca os conheci. Eu não conheço. Ele conhece, meus amados irmãos, você como pessoa, porque Deus é onisciente. Mas é como se Ele falasse: eu não mandei fazer isso, não tem a minha aprovação, meu Espírito Santo não estava ali. Meus irmãos, volto a dizer o que eu falei antes: não porque está no altar de Deus que as coisas são de Deus. Aprenda a discernir. Peça a Deus discernimento de espírito. Então as boas intenções do homem, meus irmãos, são reprovações. E nós precisamos nos colocar na presença do Senhor para fazer efetivamente a sua vontade, o querer dele, não o nosso querer. Que sempre prevaleça o querer do Senhor. Na tua vida familiar, o querer do Senhor. Na tua vida profissional, o querer do Senhor. Na tua vida espiritual, o querer do Senhor. Submeta-se a Deus. Irmão, nós precisamos aprender a nos submeter a Deus, entregar a nossa vida a Deus. Amém? Meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe. Lembrem, meus irmãos, as nossas boas intenções, o eu, aquilo que eu quero fazer, o que eu acho, são reprovações. Mas o teu querer deve estar alinhado com a vontade de Deus em todo o tempo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que os amados irmãos possam ter uma ótima semana na presença de Deus.